E aí, pessoal, eu sou o Rafael Epifânio, professor de Física do curso Ideia. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre dilatação térmica. Bom, em que consiste a dilatação térmica? A dilatação térmica é a mudança de volume de um corpo em função da temperatura. O que acontece? Eu tenho um determinado corpo a uma certa temperatura. Se eu aumentar essa temperatura, as moléculas elas vão se distanciar, elas vão ficar mais agitadas e com essa agitação elas vão se distanciar. Esse distanciamento vai causar um aumento no volume do corpo. Ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura, maior vai ser o volume do corpo. Isso é a dilatação térmica. Bom, isso ocorre devido ao fato de a distância entre as moléculas mudar com a variação da temperatura. Então, é o que eu disse, né? A temperatura aumenta, a distância entre as moléculas aumenta, logo o volume também aumenta. Alguns exemplos mais comuns são o termômetro. Esse termômetro analógico mais antigo é bem fácil de ver, né? Tem uma coluna que, quando a temperatura vai aumentando, essa coluna vai se expandindo e ela vai marcando a temperatura maior. Aqui nós temos também um intervalo de dilatação, conhecido como junta de dilatação. Ele tem que ser utilizado em pontes, enfim, outros equipamentos que, caso não fosse utilizado, com o aumento da temperatura iria ocorrer rachaduras. Por quê? Com o aumento da temperatura ia ocorrer a dilatação, e se essa dilatação não tem espaço, ela vai forçar o material. Então é por isso que nós utilizamos esse tipo de espaço de dilatação. Bom, vamos começar com a dilatação linear, então, né? Que é a mais simples. Nós temos uma determinada barra, essa barra que eu digo que ela tem um tamanho L0, tá? E ela está a uma temperatura inicial que eu vou chamar de TI. O que eu faço? Eu aumento essa temperatura a um certo ΔT, e com esse aumento de temperatura eu vou chegar à temperatura TF, certo? Ok, mas como a gente falou, né, o aumento de temperatura faz o volume aumentar. Nesse caso, nós estamos falando da dilatação linear, então por enquanto nós vamos considerar apenas um eixo, tá? Apenas uma dimensão. Por quê? Porque em uma barra nós podemos considerar que as outras dimensões são desprezíveis em comparação a essa dimensão que eu estou chamando de L0. Então o que acontece? Eu aumentei a temperatura, logo eu tive que aumentar também de tamanho. Então, a minha barra inicialmente tinha um comprimento L0 e depois do aumento de temperatura ela passou a ter um comprimento L0 mais ΔL. Essa aqui é a fórmula que nós utilizamos para a dilatação linear, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, é aquilo que eu falei antes, né? Que a temperatura, o aumento da temperatura também vai ter que aumentar o tamanho, só que nem todos os materiais são iguais. E é por isso que nós temos esse coeficiente de dilatação. No caso, cada material tem o seu coeficiente de dilatação, tá? E esse aqui, como nós estamos lidando com um sistema em que a dilatação é linear, nós chamamos de coeficiente de dilatação linear do material. E o ΔT é o que eu falei, né? A temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, essa diferença de temperatura. Na dilatação superficial, que ela é bem parecida com a dilatação linear, porém agora em duas dimensões, ou seja, lá nós temos uma barra, aqui nós temos um retângulo. No retângulo, a gente não pode considerar que essa segunda dimensão aqui é desprezível. Então nós dizemos que tem duas dimensões que podem ser consideradas, por isso que essa é a dilatação superficial. Então, da mesma forma que no caso anterior, eu tinha uma temperatura inicial, que eu vou chamar de TI, aumentei a temperatura em um certo ΔT até chegar a TF. E eu tinha uma área inicial, que eu vou chamar de S0, e com o aumento da temperatura, a minha área total passou a ser S0 mais um certo ΔS. E o que é esse ΔS? Ele vem dessa equação aqui, ΔS igual a S0
vezes beta vezes ΔT. Bom, o que é o beta? O beta é o coeficiente de dilatação superficial do material, certo? Então, no caso anterior, nós tínhamos a dilatação linear. Nesse caso, como é uma superfície, nós temos o coeficiente de dilatação superficial. E da mesma forma, ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. E agora, vamos ver o caso da dilatação volumétrica. Bom, da mesma forma como aconteceu antes, tá? Eu tinha um determinado bloco com um volume V0. Tinha uma temperatura inicial, TI, uma temperatura final, TF, e com esse aumento de temperatura, o que aconteceu? O meu bloco também aumentou de volume, tá? E aí o volume dele antes era V0 e passou a ser V0 mais ΔV. E o que é o ΔV? ΔV é o V0 vezes gama vezes ΔT, a diferença de temperatura. E o que é o gama? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica do material. Então a gente viu que existe um padrão, né? A equação é bem parecida, mas para a linear utiliza o coeficiente linear, para a superficial utiliza o coeficiente superficial e para a volumétrica o coeficiente de dilatação volumétrica. O importante é que vocês lembrem aqui, o material é o que determina o coeficiente. Então, se eu tenho um determinado material, ferro, ouro, cobre, esse material é que vai determinar qual é o coeficiente, ok? Bom, e aí uma relação que é muito importante lembrar, porque nem sempre nas questões vai ser dado o coeficiente que você precisa usar. Muitas vezes você precisa usar o volumétrico, eles vão te dar o linear, ou você precisa usar o superficial, eles vão te dar o linear. Então você precisa saber qual é a relação entre os coeficientes, tá? O coeficiente beta, né, que é o nosso coeficiente superficial, ele é igual a 2 vezes o coeficiente alfa. E o coeficiente volumétrico, que é o gama, ele é igual a 3 vezes alfa. Então, se uma determinada questão te der o coeficiente alfa e você precisar utilizar o gama, basta multiplicar por 3. Mesma coisa se ele te der o gama e você precisar utilizar o alfa. Você divide por 3. Bom, nós falamos até agora de uma barra, de uma superfície, uma chapa e de um bloco. Mas agora vamos falar de um determinado recipiente que ele está cheio de líquido. Os líquidos, eles também têm essa propriedade de dilatar. E aqui vamos ver esse caso em específico. Nós temos um líquido e ele tem um volume V0, que ele está dentro de um recipiente que também tem um volume V0. Ambos estão a temperatura T0 e o que acontece? Eu aqueci o recipiente e o líquido juntos, né? E aí uma parte do líquido vazou. E aqui eu peguei um outro pote, né? E peguei esse líquido que vazou. O que acontece? Caso o recipiente tivesse mantido o mesmo volume, esse líquido que vazou seria igual à dilatação total de líquido, né? Porém, é muito importante que vocês lembrem que o recipiente também dilata. Tanto o recipiente quanto o líquido dilatam, porém de formas diferentes. Tá? Nesse caso aqui, a gente pode perceber que o líquido ele dilatou mais que o recipiente, né? Que ele conseguiu vazar do recipiente. Ou seja, o volume que saiu de dentro do recipiente, o volume que vazou, ele é a dilatação aparente. E essa dilatação aparente, ela é menor que a dilatação total do líquido, tá? Por quê? Porque em todos os casos o recipiente ele vai ter que dilatar. Mesmo que seja pouco, ele vai ter que dilatar. Então, essa quantidade de líquido que sai, ela tem que ser menor que a quantidade de líquido que dilatou, a quantidade de aumento de volume do líquido, tá? E aqui nós temos a equação que relaciona esse fenômeno, tá? Nós temos a variação de volume do líquido total é igual à variação de volume do recipiente mais
a variação de volume aparente. Ou seja, a variação total de líquido é igual à quantidade de líquido que vazou mais a quantidade de líquido que não conseguiu vazar por conta do aumento do volume do recipiente, tá? E aqui nós temos que o volume do líquido é o volume inicial vezes o gama do líquido vezes ΔT, que o volume do recipiente, a variação de volume do recipiente, é igual ao volume inicial, que é o mesmo para os dois, vezes o gama do recipiente, vezes ΔT. E aqui, o que a gente chama de ΔV aparente, ele é igual ao volume inicial vezes o gama do líquido menos o gama do recipiente vezes esse ΔT. Essa última parte aqui é apenas uma relaçãozinha entre essas duas primeiras, tá? Se você mexer com a equação, colocar o volume aparente isolado de um lado só, você vai chegar nessa mesma relação aí. E ainda falando sobre líquido, vou falar agora sobre o comportamento anômalo da água. O que é o comportamento anômalo? É um comportamento que não é comum. Você espera que o material vai se comportar de uma forma e ele se comporta de outra. Isso acontece com a água. O que acontece? Normalmente nós esperaríamos o quê? Que com o aumento da temperatura, o volume também aumentasse. Só que a água ela age de forma diferente em uma determinada faixa de temperatura. Essa faixa de temperatura é entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Tá? Bom, o que acontece? O volume inicial da água, ou seja, esse V0 aqui, a 0 graus, ele é maior do que o volume da água a 4 graus. Ou seja, eu tenho uma temperatura menor e um volume maior. E da mesma forma, né, como o volume e a densidade são inversamente proporcionais, então o que acontece? Aqui no gráfico de densidade por temperatura, você vê que a água a 0 graus ela tem uma densidade menor do que a água a 4 graus. Tá? Esses gráficos eles se relacionam matematicamente. Bom, por que isso acontece? A água ela possui ligações de hidrogênio. Então, quando está nessa faixa de temperatura, as ligações de hidrogênio vão afetar o volume da água de uma forma muito notável. O que acontece? Com o aumento da temperatura, há o rompimento das ligações de hidrogênio. E o que esse rompimento causa? Causa a aproximação das moléculas. Ou seja, se as moléculas se aproximam, o volume diminui. Mas, ao mesmo tempo, a dilatação térmica está afastando as moléculas. Né? Então, elas vão fazer movimentos contrários. Né? A dilatação térmica e o rompimento das ligações vão fazer movimentos contrários. Porém, entre 0 e 4 graus, esse rompimento das ligações de hidrogênio vai se sobressair em relação ao afastamento devido à dilatação térmica. Então, nessa faixa de temperatura, a água diminui de volume com o aumento da temperatura. Tá? Após os 4 graus, a dilatação térmica passa a se sobressair em relação ao rompimento das ligações de hidrogênio, e aí o comportamento fica normal, com o aumento da temperatura ao aumento do volume. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte teórica do conteúdo de dilatação. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos!